Como foi para você esse processo de conversão? Minha mãe era crente desde pequeno. Meu pai era militar, então nasci no interior do estado de São Paulo e meu pai foi transferido para Dourados, Mato Grosso do Sul. E lá a gente começou a congregar na Terceira Igreja Batista do Jardim Flórida. Então, desde pequeno, eu fui conduzido à igreja e quando junior, embaixadores do rei, eu comecei a participar dos embaixadores do rei, lá no Jardim Flórida. E aí, foi importante, né? Ele estava até mencionando, a gente estava conversando, essa importância das referências e dos discipuladores, né? E os embaixadores foi algo muito, muito importante para mim, principalmente os livrinhos e as etapas que se tem. Eu participei do acampamento que tem dos embaixadores. Do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro, Sítio Sossego, o Sítio Sossego naquela época, né? Então, assim, foi importante esse momento, esse crescimento. Mas ainda não tinha, não me via e reconhecia pecador, né? E não tinha tido a minha experiência de conversão. E aí foi engraçado, porque o pastor, à época, estava pregando, né? Pastor Sérgio. E aí ele começou a pregação dele dizendo assim: alguém aqui na igreja nunca mentiu? Né? E eu gostava de sentar na frente, e se alguém nunca mentiu, levanta a mão. E eu levantei a mão, né? Na frente, a igreja lotada. Nossa. Aí ele falou: pois é, você acabou de mentir, né? E seguiu pelo texto. E aí eu fiquei incomodado, fiquei aborrecido, fiquei chateado, né? E aí falei: mas como assim? Nunca menti? E aí o pastor foi pregando, foi explicando, foi falando. E foi esse dia que eu percebi que, por mais que eu tivesse algumas condutas, ou achasse que tinha uma conduta ilibada, na verdade nada era tão correto, ou o padrão era totalmente distorcido, né? Então, isso foi 9 anos. Nesse mesmo ano eu fui batizado. Caramba. E tive a certeza, né, de que verdadeiramente não era o que eu seguia e nem a regra que eu possuía que me dava a certeza de que era alguém justo ou correto. Mas o pastor me fez, então, a partir da reflexão, perceber que na verdade, eu era mais pecador do que imaginava. Né? E aí, continuei nos embaixadores, aí fui ser discipulado para o batismo também. E aí alguns textos que antes a gente tinha, uma marca dos embaixadores do rei é decorar versículos. É verdade. Então, assim, versículos eu tinha, os versículos eu conhecia, mas eles não tinham o significado que se tornaram depois. Faltava né? um coração. A Né? revelação especial. A revelação especial. Era só... Eu tinha informação, replicava, fazia os evangelismos, saía com a galera, tal, com os meninos na época. Sabia replicar, mas não sabia o significado que aquilo tinha. Esses dias a gente estava até falando na igreja, né? Foi isso que aconteceu. Chegando a dizer que é muito fácil para a mente entender os textos que estão bíblicos, né? Que Jesus falou, os textos que estão postos ali na Bíblia. Isso. Mas é muito difícil para o coração entender esses textos. Exatamente. Né? É muito difícil. É uma obra do Espírito para isso. Até certo ponto isso é só informação, né? Para isso gerar a transformação, né? Precisa de uma intervenção aí. Intervenção. Né? Exatamente. Então, se foi digamos assim, né? Não sei se fui moldado, sei lá, qualquer coisa assim, não sei a palavra correta aqui, mas sempre fui racional. Então, decorar os versículos entendendo a importância e da convivência, das influências. Então, à época, a Igreja Batista, a Terceira Igreja Batista de Jardim Flórida era mais na periferia, então exemplos ruins a gente sempre teve, a vivência também. Então, entender que era o melhor caminho, era fácil. Estar na igreja e conviver com pessoas também era fácil. Agora, faltava a transformação, a intervenção. Entendi. Então, isso E essa transformação veio de fato com 9 anos de idade? Veio de 9 anos de idade. Aí, depois dos 9 anos de idade, a gente passou mais um tempinho, até mais 2 anos, ou 3, se não me engano, e voltamos para o interior. Meu pai foi transferido novamente e voltamos para Pirassununga, São Paulo. Aí lá eu continuei a trabalhar na igreja, me envolvi mais na igreja, lá já não tinha embaixadores, mas sempre trabalhei com evangelismo, sempre envolvido na igreja, com louvor, enfim. Lá, por não ter mais aí fui para a segunda igreja batista de Pirassununga, em Pirassununga. Aí não tive assim tanto o acompanhamento formal, digamos assim, de discipulado e por aí vai. Eu já fui mais
estimulado a liderar, por exemplo. E aí, essa tendência de voltar um pouco para o racionalismo, né? Que aí a gente acaba sistematizando as coisas e estudando, mas para servir e deixando de experimentar um pouquinho, né? E aí, então, assim, continuava, mas não com o mesmo fervor ou com a mesma vivência que eu experimentei enquanto embaixador. Entendi. Aí vim para Brasília, e aí em Brasília que foi o diferencial. Aí realmente, aí já tinha 14, tinha 15 anos, aí mudou. Entendi.